Bom, nós vamos agora então aprofundar o nosso conhecimento e discutir melhor as soluções, ácidos, bases e tampões. Bom, as substâncias que se dissolvem em um líquido são os solutos, podendo estes serem sólidos ou gasosos. E o líquido qual estes se dissolvem são os solventes, tendo como principal solvente e universal a água. E a combinação de solutos com solventes é denominada de solução. Desse modo, uma determinada quantidade de soluto encontra-se dissolvido em um solvente. E essa quantidade de soluto dissolvido na solução é a concentração, que pode ser determinada em massa, grama ou miligrama, por exemplo, pelo número de moléculas, o mol, ou pelo número de íons, o equivalente, enquanto que o volume desses solventes é geralmente expresso em litros. A capacidade que os solutos ou as moléculas têm para se dissolver em uma solução, em um solvente, é a sua solubilidade, podendo estes terem uma alta solubilidade, sendo assim classificados como solutos ou substâncias hidrofílicas, ou também chamados de moléculas polares, como por exemplo os ânions de cloro e os cátions de sódio, enquanto que a baixa solubilidade é denominada de hidrofobicidade, ou seja, uma baixa capacidade de solubilidade, sendo esses muitas vezes chamados de moléculas apolares, ou seja, sem carga elétrica, portanto moléculas neutras. Como exemplos de moléculas hidrofóbicas nós temos os lipídios, que para se dissolverem em água precisam estar associados a moléculas hidrofílicas. Como exemplo dessa associação, nós temos as lipoproteínas, como por exemplo o HDL e o LDL. Bom, como já citado, então, o número de moléculas em uma solução, ou a concentração, é classificada como o mol. Mas antes de encontrar o mol, é interessante que nós saibamos o que é a massa molecular. Bom, vamos lá então. Um mol de moléculas contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, íons ou moléculas de uma substância. Ou seja, nós estamos falando de um número tão alto que dificulta a nossa compreensão. Esse número representa a constante de Avogadro, em homenagem ao cientista italiano Amedeo Avogadro. Mas o que afinal é essa constante? Bom, no dia a dia nós costumamos usar unidades de contagem como por exemplo a dúzia, que todo mundo entende que corresponde ao número 12. Sendo assim, quando compramos uma dúzia de ovos, estamos levando 12 ovos. Em química, a unidade usada para trabalhar com números de átomos, íons ou moléculas é o mol.
que corresponde a esse valor que nós vimos. Agora olha só, quando nós dizemos uma dúzia de ovos e uma dúzia de elefantes, obviamente nós estamos nos referindo à mesma quantidade. No entanto, uma dúzia de ovos não tem a mesma massa que uma dúzia de elefantes. Da mesma forma, um mol é sempre o mesmo número ou quantidade. No entanto, um mol de diferentes substâncias terá diferentes massas. Bom, para encontrar então a massa molecular ou molar, que corresponde à massa de uma molécula, nós precisamos calcular a massa atômica de cada elemento que constitui a molécula, multiplicar pelo número de elementos da molécula e depois somar a massa atômica dos elementos, onde o valor final corresponderia à unidade de massa atômica. Bom, vamos entender melhor. Bom, então, para se calcular a massa molecular, nós temos que conhecer o número de átomos do elemento e multiplicar pela massa atômica dos elementos. Depois disso, devemos somar os resultados. Por exemplo, vamos calcular a massa atômica, ou a massa molecular, melhor dizendo, da molécula de glicose, que é constituída por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Olhando então a nossa tabela periódica, nós iremos identificar a massa atômica, no caso do carbono, como este sendo igual a 12. É importante aqui não confundir massa atômica com o número atômico. Então, a massa atômica do carbono é igual a 12. Como a molécula é constituída por 6 átomos de carbono, nós teremos que multiplicar 6 por 12, onde chegaremos ao valor de 72. Essa, então, é a massa atômica de 6 átomos de carbono. Vamos fazer o mesmo cálculo para o hidrogênio, multiplicando 12 átomos de hidrogênio por sua massa atômica, que é igual a 1, tendo assim o resultado de 12 unidades de massa atômica. E para o oxigênio, constituído de 6 átomos de oxigênio, multiplicando assim por sua massa atômica, que é igual a 16, chegaríamos ao valor de 96 unidades de massa atômica. Agora, então, nós temos que somar esses valores para obter a massa molecular da glicose, como esta sendo igual a 180 unidades de massa atômica. Ou então nós podemos dizer que 1 mol de glicose é igual a 180 gramas. Agora então que nós aprendemos a calcular a massa molecular, nós vamos discutir a concentração, que é definida como qualquer relação estabelecida entre a quantidade do soluto e a quantidade do solvente. Em fisiologia, a concentração geralmente é padronizada para ser expressa como molaridade, que corresponde ao número de mols de um soluto
por litro de solução. Vamos analisar o seguinte exemplo. Havendo 0,5 mol de açúcar em 1 litro de solução, nós concordamos em dizer então que para cada litro da solução há 0,5 mol de açúcar. Desse modo, então, a concentração molar do açúcar é igual a 0,5 mol para esta solução. Agora vamos considerar que há 1,5 mol de açúcar em 3 litros de solução. Nós podemos dizer então que se há 1,5 mol em 3 litros, logo haverá 0,5 mol em cada litro da solução, ou então a concentração molar dessa solução é igual a 0,5 mol, o mesmo valor obtido no exemplo anterior. Desse modo, então, a molaridade é igual à quantidade de solutos, ou mols, por volume da solução, em litros. Bom, vamos exemplificar por meio de um exercício. Uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose, aqui está a fórmula da sacarose, para adoçar o seu cafezinho, sendo que o volume do cafezinho é igual a 50 ml. Desse modo, qual então foi a concentração de sacarose nesse cafezinho? Bom, você pode pausar o vídeo agora e tentar calcular a massa molecular da sacarose. Nós aqui já calculamos e essa massa molecular é igual a 342 gramas mol, ou 1 mol de sacarose é igual a 342 gramas. Foram administrados no cafezinho 34,2 gramas, ou seja, 1/10 do valor correspondente a 1 mol de sacarose. Se nós fizermos o cálculo pela regra de 3, nós chegaremos ao valor que 34,2 gramas de sacarose é igual a 0,1 mol de sacarose. Agora então, qual é a molaridade dessa solução? Sabemos então que em 50 ml estão contidos 0,1 mol de sacarose. No entanto, para calcular a concentração, devemos considerar o litro. Bom, sabendo então que em 50 ml estão contidos 0,1 mol de sacarose, quanto isso corresponderia se nós considerarmos 1 litro? Bom, fazendo a mesma regra de 3, nós chegaríamos ao valor de que a concentração molar de sacarose seria igual a 2 mols. Bom, agora que nós sabemos encontrar a concentração de uma solução, vamos discutir um pouco mais a respeito da concentração de íons de hidrogênio, que é expressa em unidades de pH. A sigla pH significa potencial hidrogeniônico. Bom, mas qual a importância de nós conhecermos a concentração de hidrogênio livre nos fluidos corporais, ou livre em uma solução? É o hidrogênio livre
que determina a acidez corporal ou a acidez de um fluido, de uma solução. Os ácidos são definidos como moléculas que liberam ou doam hidrogênio. Por exemplo, a dissolução de dióxido de carbono em água resulta na formação de ácido carbônico. Esse ácido carbônico, por sua vez, se dissocia, liberando hidrogênio em sua forma livre e formando uma molécula de bicarbonato. No entanto, é o hidrogênio livre que é o radical funcional dos ácidos, ou seja, é ele quem altera o potencial hidrogeniônico, o pH, o que pode comprometer a atividade celular, uma vez que altas concentrações de hidrogênio alteram a atividade proteica, portanto enzimática e, portanto, de diversas funções celulares. Vamos observar agora um outro exemplo com o ácido clorídrico, que quando em contato com a água se dissocia completamente, 100%, liberando hidrogênio livre e cloro. No entanto, é o hidrogênio quem altera o pH. Comparando os dois exemplos, nós podemos dizer que o ácido carbônico liberou de forma parcial o seu íon hidrogênio. Como nós podemos observar, um permanece em sua forma livre, enquanto o outro permaneceu ligado, formando a molécula de bicarbonato. Como ele não liberou completamente os seus íons de hidrogênio, nós chamamos esse ácido, ou seja, sua capacidade de liberar ou doar íon hidrogênio, de um ácido fraco, enquanto que o ácido clorídrico liberou completamente seu íon de hidrogênio, ou seja, a sua capacidade de doar íon hidrogênio é muito maior. Sendo assim, ele é considerado um ácido forte. Bom, se nós temos as moléculas que liberam ou doam hidrogênio, nós também temos as moléculas que captam ou diminuem a concentração ou a quantidade de hidrogênio livre, sendo estas moléculas consideradas as bases. Por exemplo, a própria água pode atuar como base, no entanto, uma base fraca, pois quando sua molécula se associa ao hidrogênio livre, ela forma a molécula de hidrônio, o íon hidrônio. Um outro exemplo é a amônia, que se associa com o hidrogênio, formando o íon amônio. E uma das principais bases é o hidróxido, que se associa ao íon hidrogênio, formando a molécula de água. E quanto maior a capacidade dessas substâncias para captar o hidrogênio livre, mais forte elas são. Bom, vimos então que a concentração de hidrogênio livre é o pH, ou potencial hidrogeniônico. Bom, a concentração de íons de hidrogênio na água pura é igual a 10 elevado a menos 7 mol litro, ou então 1 vezes 10 elevado
a menos 7, ou seja, um número muito baixo. Sendo assim, nós dizemos que o pH da água é igual a 7. Desse modo, quanto mais à esquerda é o pH, ou mais baixo o pH, mais ácida é a substância. E quanto mais à direita é o pH, mais básica é essa substância. Bom, o pH é calculado pela seguinte fórmula: pH é igual a menos log da concentração de hidrogênio. Por exemplo, qual o pH de uma solução com 3,64 gramas de ácido clorídrico em 1 litro de água? Bom, vamos lá. Lembra então de calcular a massa molecular do ácido clorídrico. O hidrogênio possui uma massa atômica de 1, enquanto o cloro de 35. Sendo assim, 1 mol de ácido clorídrico é igual a 36,4 gramas de ácido clorídrico. Como a solução possui 3,64 gramas, nós podemos dizer então que esse valor corresponde a 1/10 do valor de 1 mol de ácido clorídrico, onde por meio da regrinha de 3 nós chegaremos ao valor de que 3,64 gramas corresponderia a 0,1 mol de ácido clorídrico. Essa então seria a concentração, onde menos log de 0,1 seria igual a 1. Desse modo, então, o pH dessa solução seria igual a 1, ou seja, um valor à esquerda do pH da água. Sendo assim, essa substância é considerada uma substância ácida, ou seja, um ácido bem forte. Esse pH corresponde a um valor muito próximo do pH do suco gástrico. Bom, o pH, ou melhor, a concentração de hidrogênio livre nos líquidos corporais é de 40 nanomol, ou 4 vezes 10 a menos 8. Ou seja, se nós usarmos a respectiva fórmula, nós chegaríamos ao valor do pH como sendo de 7,4, ou seja, levemente alcalino. No corpo, a concentração de hidrogênio pode variar de 35 nanomol a 45 nanomol. Quando a concentração de hidrogênio encontra-se elevada, como no respectivo exemplo, o pH torna-se mais ácido e, portanto, incompatível com a vida. Já quando a concentração de hidrogênio é baixa, como no respectivo exemplo, o potencial hidrogênio iônico é mais elevado, sendo assim mais básico, mais alcalino, o que também seria incompatível com a vida, uma vez que fugiria dos parâmetros considerados normais. E para amenizar a concentração de hidrogênio livre no corpo, existe o tamponamento, onde um tampão é uma solução de ácido fraco ou uma base fraca capaz de se ligar ao hidrogênio livre e, consequentemente, resistir ou atenuar as mudanças do pH. Sendo assim, um tampão
São os sais ou as moléculas que se ligam ao hidrogênio livre, impedindo que este fique livre. Apenas para citar, a gente vai discutir isso melhor mais adiante, mas nós temos o tampão de bicarbonato, onde a anidrase carbônica catalisa a conversão do dióxido de carbono e da água em ácido carbônico. Este se dissocia, liberando hidrogênio e formando a molécula de bicarbonato, que pode inclusive se associar ao sódio, formando a molécula de bicarbonato de sódio. Desse modo, então, o bicarbonato e o bicarbonato de sódio funcionam como tampões, impedindo a dissociação do hidrogênio restante em sua forma livre. As proteínas também podem atuar como tampões, como por exemplo a hemoglobina, que se liga ao hidrogênio livre, impedindo que este seja transportado sob forma livre na circulação. Temos também o tamponamento do sistema respiratório, onde o aumento da concentração de hidrogênio ou a diminuição do pH estimula o aumento da ventilação alveolar, especialmente a fase expiratória, eliminando dessa forma o dióxido de carbono e, consequentemente, diminuindo a sua interação com a água e liberação do hidrogênio, e também o tamponamento realizado pelos rins, onde o aumento da concentração ou diminuição do pH estimula uma maior secreção de hidrogênio, uma maior reabsorção de bicarbonato, bem como uma maior produção ou uma nova produção de bicarbonato. Certo? Então essa aula foi apenas para nós discutirmos um pouco mais a respeito das soluções, das concentrações, dos ácidos, das bases e também dos tampões.